Seja bem-vindo ao canal Fenômeno, ufologia com seriedade e objetividade na internet. Eu sou o Jackson Luiz Camargo, criador do portal Fenômeno e agora também do canal Fenômeno. E este é o programa Boletim Extra, onde a gente apresenta notícias envolvendo ufologia, ciência, astronomia, exobiologia e paraciências. Então serão programas diários ou quase diários, onde a gente apresenta a notícia e faz algumas explicações, alguns comentários, tornando tudo isso acessível e de fácil entendimento. Muito bem, então hoje, nosso primeiro programa, 27 de julho de 2022, nós temos várias notícias interessantes, tanto na área do site quanto originadas da imprensa internacional. A primeira notícia interessante é que lá no site, lá no portal Fenômeno, finalmente estreou uma seção contendo todos os documentos oficiais do governo da Espanha. São mais de 2.000 páginas de documentação vindas do Ministério del Aire, que seria o Ministério da Aeronáutica na Espanha, que compilou casos ufológicos e a investigação em torno desses casos ufológicos, gerando 2.105 páginas de documentação oficial. Casos ocorridos entre o ano de 1962 e 1995. Então todos esses documentos estão disponíveis lá no portal Fenômeno para download. Estão disponíveis em formato PDF, tá? O link eu vou deixar na descrição do vídeo. E aí você pode acessar, não precisa nem se cadastrar, é só acessar e consultar as informações livremente. Tá? Vale a pena relembrar que o portal Fenômeno foi o primeiro site aqui no Brasil a apresentar esses documentos, né? A gente conseguiu com o CD vindo com um pesquisador direto lá da Espanha, em primeira mão. Então é um material muito legal, muito interessante, né? Com o ponto de vista da Força Aérea Espanhola sobre a questão ufológica. Tá? Mais para frente a gente vai publicar artigos mais especializados e vídeos aqui no canal explicando como é que a Espanha encarou a questão ufológica e analisando esses documentos também. Né? É muita informação, então vale a pena a gente trazer isso para vocês. Agora, outra informação interessante. Ontem à noite eu participei de um vídeo, de uma live na Unicósmica. Eu vou deixar a descrição aqui no vídeo para que vocês assistam também. E nessa live a gente falou sobre a questão do reconhecimento oficial dos OVNIs e da própria ufologia. Né? Em questão de meia hora antes do programa começar, eu já estava na sala com o pessoal participante lá da Unicósmica, lá de Salvador. E aí eu lembrei que no site da Itália, da Força Aérea Italiana, havia uma seção onde as pessoas podiam acessar esse local e fazer o relato ufológico de avistamentos que elas tiveram. E aí então eu resolvi entrar ali só para fazer um print da tela e colocar na palestra ali rapidinho, que eu tinha lembrado na hora. E aí eis que eu descobri vários e vários arquivos com documentos oficiais do governo da Itália, da Força Aérea Italiana sobre a questão ufológica. Então são documentos muito interessantes, eu ainda não consegui analisar, né? A maioria deles eu sequer abri, né? Mas os que eu abri são muito interessantes, relatando avistamentos que a Força Aérea recebeu dentro do território italiano. Eu acredito que tenha entre 800 e 1.000 páginas de documentação. Esta semana a gente já vai colocar isso lá no portal, inclusive hoje mesmo eu já estava preparando o ambiente para colocar os documentos e tudo. Então, assim que for liberado o acesso lá no Fenômeno, eu compartilho com vocês o link aqui. E dentro do que eu vi dessa documentação italiana, nós temos registros de casos, temos formulários, aparentemente investigações também. Então, demonstra ser algo bastante interessante. Eu tenho certeza que vocês vão gostar dessa documentação. E para não perder essa informação quando ela for revelada aqui no portal, já se inscreve aí no canal, deixa seu likezinho, seu comentário, ativa o sininho para receber as notificações, para que a gente possa compartilhar essas informações e você receba na mesma hora quando for publicado. Agora falando das notícias que saíram no site hoje, na imprensa internacional, e a gente traduziu e publicou ali no portal, tem uma notícia vindo da área de exobiologia que é bastante interessante, que a gente postou lá no dia de hoje.
que tem esse título: As melhores técnicas de busca da exobiologia. Então é um artigo assinado por 2 astrônomos que falam das possibilidades de estudo com o James Webb, né? Então a principal delas, e é uma que já foi usada para analisar um planeta, consiste na análise da atmosfera dos planetas. Então o James Webb vai apontar para a estrela, vai pegar a luz que vem do planeta, a onda eletromagnética que vem do planeta, vai decompor essa onda eletromagnética e com base nisso ele consegue identificar os elementos que estão nessa atmosfera. Então a esperança dos cientistas é conseguir identificar elementos que são propícios à vida. A água, carbono, oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, né, os elementos que permitiram a vida aqui no planeta. Então essa é a esperança dos cientistas. Mas eles estão também cogitando a possibilidade de captar assinaturas tecnológicas. E o que seria isso? Variações na atmosfera, indicando processos industriais, ou mesmo emissões para o espaço, seja na forma de luz, vinda de cidades, alguma transmissão específica, que permita identificar uma vida inteligente, uma sociedade inteligente com tecnologia avançada habitando aquele planeta, né? Então os cientistas também estão esperançosos nesse aspecto, digamos assim. E um dos planetas que eles pretendem analisar é o planeta chamado Kepler 186, que é um planeta que está na zona habitável de sua estrela e que se mostra bastante promissor, né, nessa possibilidade. Outra notícia interessante que a gente publicou hoje diz assim: novos documentos relatam avistamentos de pilotos. Então, um ufólogo americano, o chamado Kyle Warfield, processou o governo dos Estados Unidos com base na Lei de Liberdade de Informação e conseguiu a liberação de documentos da Agência Federal de Aviação dos Estados Unidos. Então, esses documentos eles trazem avistamentos relatados por pilotos comerciais ocorridos entre 1º de janeiro de 2008 até a nossa época presente agora, até 2022. E ali tem casos fascinantes pelo que ele relatou, né? Ele forneceu dados de um avistamento ocorrido em julho de 2020, quando um objeto muito grande, em forma de frisbee, aquele que as pessoas jogam na praia, ou em formato de charuto, que não tinha cauda ou aileron. Aileron são aqueles elementos que permitem a navegação aérea, né? A manobra das aeronaves e tudo. E esse objeto não tinha, né, asas, não tinha nada. E ele se deslocava de uma forma muito rápida e a baixa altura, né? Então isso chamou muita atenção do piloto. O piloto relatou o caso e tudo. E o documento é interessante justamente por isso. São testemunhos de pessoas de elite, digamos, né? Pessoas privilegiadas, no sentido de estar num ambiente aberto, onde ele tem ampla observação, e pessoas gabaritadas, né? Pessoas com treinamento, com estudo, com experiência na observação, e que têm esses avistamentos e muitas vezes relatam. Alguns deles não relatam por medo de arruinar suas carreiras, né? Mas vários deles estão relatando esses avistamentos e isso é muito interessante. Esses documentos devem revelar essas informações. Tá? A gente está tentando conseguir cópia desses documentos. No futuro, quando a gente conseguir, a gente vai publicar lá no Portal Fenômeno e vai fazer um estudo mais aprofundado aqui para o canal também. Certo? Então essas são as 2 notícias que a gente postou no Portal Fenômeno hoje, né? São várias e várias outras notícias, algumas nem valem a pena serem apresentadas. Por exemplo, quando a imprensa divulga, como aconteceu ontem, vários jornais de várias partes do mundo. Inclusive, eu vi através de um jornal de Israel, depois da Inglaterra, dos Estados Unidos, da Itália e da China, falando do mesmo incidente, que no norte de Israel foram vistas várias luzes, filmado e tudo, e aí quando você vai ver é apenas a rede de satélites Starlink passando, e mais tarde eles colocaram essa informação
nas reportagens. Então, quando é assim, eu já excluo, eu já não coloco, porque eu sei que é um caso explicado e daí não ocupo o portal com esse tipo de informação. Eu coloco a notícia quando a notícia é de alguma forma significativa. Certo? Então, esse foi o Boletim Extra de 27 de julho de 2022. Amanhã voltaremos com novas notícias, novas informações na área de ufologia. Só quero lembrar vocês que esse é um formato experimental ainda, estamos testando, melhorando, tudo que a gente identificar que a gente pode melhorar, a gente vai melhorar. E óbvio, vocês podem sugerir melhorias, vocês podem dar sugestões daquilo que vocês gostariam de ver também, né? E a gente vai atender com carinho. Certo? Então é isso. Um grande abraço para vocês e até nosso próximo vídeo.